E aí, pessoal, um gigante de olho e um menino do Grêmio. A gente já falou nisso, né? Pois ele esteve aqui essa semana e você vai entender um pouco mais dessa história. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes fique com ele, o ativo parceiro deste canal. Aqui no WhatsApp você tem o contato direto do ativo, entre ali e melhore a sua relação. Ativo é a solução, isso mesmo, está aqui. Ativo Ultra. Gente, ativo é a solução. Eu falava cerca de um mês, mais ou menos, do interesse da 12, do Grupo 12, que é um grupo grande, que cuida, entre outros, de clubes, tem relacionamento muito próximo com o Real Madrid. Estava de olho no menino do Grêmio. Vocês lembram disso, né? Pois nesta semana, o Grupo 12 esteve em Porto Alegre para fechar o contrato de Natan Fernandes. Então eles vieram, eu vou dar detalhes dessa reunião. Tudo isso foi produzido pelo Calhau Dornelles em uma ação muito interessante, porque eu não vi isso ser muito divulgado na grande imprensa. Eu acho interessante que a gente avalie, porque o que aconteceu essa semana em Porto Alegre é mais do que comum atualmente. Grandes empresas da Europa olham os meninos e começam a ser representantes deles, seja na área de imagem, seja na área de representação mesmo, de negócios, na Europa, o que facilita a entrada desses meninos. Olha o caso aqui. O Marcelo é o dono da 12. O Marcelo, lateral esquerdo da seleção brasileira, do Real Madrid, é dono da 12. E veio a Porto Alegre nesta semana e se reuniram com o staff do jogador no Brasil, representantes da 12 para a assinatura desse contrato e o início do trabalho. Veio o Alexandre Drummond, que é o CEO da empresa, fez essa negociação, conversou, começaram a discutir a estrutura de imagens, fotos, para fazer portfólio desse jogador, seja através de fotos, seja também através das imagens do que ele já produziu dentro do campo. Natan Fernandes, todos sabem, é da geração do Cauã Kelvin, são os dois da frente, fez 17 anos agora, é jogador de seleção brasileira e começa a gerar uma série de questões no grande mercado, que é o mercado dos gigantes da Europa, que cada vez mais busca cedo esses meninos. A gente sabe, e no Grêmio aconteceu o caso do TT, brigou com o técnico, porque o pediu para jogar, o técnico não queria. Isso aqui tá acima disso. Isso aqui é daqueles caras, analisam o mercado, olha, eu chego aqui com muito dinheiro e acabou. Não é uma questão simples. Não é o caso ainda do Natan. Eu vou até o final dessa reportagem, vocês vão entender. Não é ainda o caso. Mas para se ter uma ideia da importância que o Natan está recebendo, o Marcelo, que estava concentrado lá jogando, ele participou de forma virtual dessa reunião e demonstrou todo o respeito que ele tem pela carreira desse menino. Imagina só. Imagina na cabeça do menino de 17 anos conversar diretamente com um cara do tamanho do Marcelo no mercado mundial e dizer, olha, nós vamos abrir as portas, nós vamos jogar isso. Então, 17 anos e já gerando interesse. Barcelona, Ajax, Juventus, antes mesmo de assinar um contrato de esporte. Imagina depois. Imagina depois. E isso então foi formalizado essa semana. Mas eu destaquei aqui uma parte que o menino falou, que ele conversou com o Calhau Dornelles, sobre algumas coisas e sobre o futuro dele. Ele disse que respeita demais essa parceria, mas falou do desejo dele. E olha que curioso, porque normalmente a gente vê o desejo do jogador, ele ser muito mais vinculado, eu quero jogar no Real Madrid, que é o caso que pode, se a carreira dele tiver força, vai ser o caminho natural, jogar num clube de esporte. Mas olha o que ele diz. Acima de tudo, a parceria com o Grupo 12 do Marcelo é um reconhecimento ao trabalho que eu venho realizando aqui no Grêmio, desde o início da carreira.
Fico muito feliz com a oportunidade de ter minha imagem trabalhada na Europa por uma empresa dessas. Mesmo com a parceria e com essas sondagens que venho recebendo há algum tempo, o foco continua sendo o Grêmio. Possuo o objetivo de defender as cores do clube no plantel profissional. E tenho a certeza de que essa valorização que venho recebendo aumenta ainda mais a minha dedicação diária aqui no Grêmio. Por que eu destaco isso nessa entrevista rápida que ele fez com o Caliel? Porque esse é o tipo da cabeça, do ambiente que tu quer pra ti. O Grêmio tem que produzir pra ele. Claro que depois precisa obrigatoriamente vender esses jogadores para a roda girar, para gastar com novos meninos na base, para tu reinvestir. Tudo isso a gente sabe. Agora, quando tu tem esses meninos com a cabeça aqui, lembra quando a gente viu um menino de 10, 12 anos sair daqui fugido para o Real Madrid, fugido para o Barcelona, fugindo para outro lugar? O Natan fez o contrato profissional dele ano passado. E ele continua produzindo. É um jogador que já está no sub-20 e vai brilhar, ainda com idade para jogar sub-17. Então é natural que ele brilhe. Então quando tu tem a ideia e tu tem no reconhecimento do jogador o que ele já produziu aqui, fica mais fácil de vencer. Fica mais fácil de tu estruturar essa geração que eu já destaquei lá ainda durante a parada da pandemia. Fiquem de olho em Natan, fiquem de olho em Cauã Kelvin. O futuro tá aí. Eles é que são os caras. Todos, lembrando, estão no sub-20, mas têm idade de sub-17. Os dois estiveram na Taça São Paulo. O Cauã jogou, o Natan não jogou. Mas aqui está o futuro. E é importante que a gente entenda o movimento dos staffs dos jogadores, da linha das empresas de imagem. Tu acha que o Marcelo vai agenciar todas essas empresas, esses jogadores? Claro que não. É muito selecionado e é em todo o mundo. E nós temos um aqui em Porto Alegre que gerou esse reconhecimento em caras do tamanho do Marcelo e de uma empresa que está buscando muito pouco, assim, mas muito poucos, porque busca exatamente muitos talentos diferenciados, que é o caso do Natan Fernandes. Portanto, fechou o contrato, esteve em Porto Alegre, podem apostar que nós teremos mais passos nessa linha desse jogador sendo sondado mais uma vez por mais clubes, e eu espero que a vontade dele consiga ser real, que ele tenha oportunidade no principal, que ele brilhe com a camisa do Grêmio e que depois ele vá ser parceiro lá na Europa, do time que quiser ser, a gente vai estar torcendo por ele. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.